Olá, tudo bem com você? Como foi a semana? Essa semana foi meio polêmica no meio gospel. A gente ouviu aí alguns comentários que geraram discussão e geraram outros comentários. E eu não vou aqui entrar no detalhe porque não é o foco. Mas eu gostaria de usar como exemplo, né? O que tem de errado nessa história toda que faz com que as pessoas fiquem com ânimo tão aceso, cada uma defendendo a sua opinião, seu ponto de vista, cada um dizendo o que é certo, o que é errado, cada um tentando provar que o certo é do jeito que ele está fazendo, que ela está fazendo. O que é? Onde está o problema disso tudo? Será que a Bíblia nos ensina alguma coisa? Será que nós estamos indo por um caminho errado? Não o caminho da salvação, porque Jesus é o único caminho e sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. Mas eu digo assim, no caminho no sentido de desenvolvimento de ideias, da forma que nós cuidamos ou tratamos esses assuntos polêmicos, como que as pessoas reagem a esses assuntos polêmicos. Será que tem alguma coisa que nós podemos melhorar? Eu quero falar com você nesta oportunidade sobre você pertence a Jesus. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Vamos ler esse texto. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Paulo sempre faz uma introdução, e aqui não é diferente, ele discorre alguma coisa. Em muitas cartas ele começa usando essa expressão, Paulo, escravo de Jesus Cristo. E eu quero destacar algumas ideias que a gente tira desse texto. Primeiro, falar um pouquinho de Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos é a carta que foi direcionada à igreja de Roma, igreja em Roma. Qual a diferença da igreja em Roma das outras igrejas? É que lá em Roma o imperador tinha expulsado todos os judeus. E quando você tem uma igreja que está começando e que ela é baseada na revelação de Deus ao povo santo e que muitos dos judeus se converteram a Jesus Cristo no dia de Pentecostes, a gente tem uma igreja que é formada de judeus convertidos e de gentios, pessoas de outras raças, né, de outras nações, quer dizer, que se converteram ao cristianismo. Qual a diferença desses dois povos, né? Esses dois tipos de pessoas? Os judeus que se converteram ao cristianismo e os gentios que se converteram ao cristianismo. A diferença é que os judeus já tinham o início dessa revelação, onde Deus se revela como Yahvé, a história de Moisés, a história de Noé, a história do povo de Israel, as cerimônias da religião judaica, as festas, que todas apontavam para Jesus. E de repente a igreja que tinha essas pessoas, que tinham esse conhecimento, que de alguma forma
eram mais maduras na fé porque compreenderam que Jesus Cristo era o cumprimento de todas essas profecias, e um povo que estava vindo do paganismo, que não conhecia nada de Deus e que de repente foram alcançados pelo amor de Deus e se converteram a Jesus. De repente é tirado desse povo todos os, vamos chamar de crentes mais maduros, porque o imperador expulsou todos os judeus de Roma. E aí fica uma igreja que precisa muito do apoio dos apóstolos, uma igreja que precisa muito da atenção deles para que ela cresça e amadureça de forma sadia e não tendo interferências de heresias e assim por diante. Então Paulo está escrevendo a esta igreja, a igreja em Roma, nesta situação. E aí ele fala de algumas coisas interessantes nesses primeiros versículos. Eu quero destacar algumas delas. Primeiro, ele fala que ele se considera escravo. Ele fala Paulo servo ou Paulo escravo, a expressão usada lá no original é a ideia do escravo mesmo. O que significa Paulo se considerar escravo? A gente sabe que escravo não tem vontade própria, não tem livre-arbítrio, na verdade. Ele pode até ter vontade, mas ele não pode fazer a própria vontade. Escravo não pode decidir sobre o que fazer ou não fazer. Isso nos ensina alguma coisa sobre a postura de Paulo com relação à sua escravidão. Mas escravo de quem? Ele fala que ele era escravo de Jesus. Ele reconhecia Jesus como Senhor. Ele entendia que Jesus era Senhor sobre tudo e sobre todos. Depois Paulo fala que ele entendia que pertencia a Jesus e por isso deveria obedecer em tudo, inclusive no chamado dele para ser apóstolo. Então, ele dá uma ideia não só de escravo no sentido de ter que obedecer a um senhor, mas no sentido de pertencer. Ele entendia que ele era propriedade de Jesus, ele pertencia a Jesus. Depois ele explica que o chamado a todas as gentes implica em crer em Jesus e obedecê-lo. Então, o que Paulo está fazendo no seu apostolado é chamar todas as gentes para que todas as gentes, de todas as tribos, povos e raças, de todas as línguas e nações, esses creiam em Jesus através da fé e obedeçam a Jesus. São duas coisas interessantes. Obediência pela fé, na ideia de que não basta somente crer, mas precisa também obedecer. Mas por que essa obediência a Jesus? Aí Paulo declara que estes que estão sendo chamados também pertencem a Jesus. Ou seja, a ideia do pertencimento a Jesus não era exclusiva do apóstolo Paulo, ou não era exclusiva dos apóstolos, ou de alguém que tem um chamado especial, mas de todas as gentes que eram chamadas para crer em Jesus pertenciam também a Jesus e deviam a ele a obediência. E por fim, ele fala que esses são amados de Deus e santos. O que a gente entende com essa introdução à carta de Romanos? E Paulo está falando ali sobre qual é a nossa postura diante de Jesus, diante do senhorio de Jesus. O que isso tem a ver com a introdução que eu fiz falando sobre as polêmicas no meio gospel, sobre um pastor que respondeu um comentário numa rede social e depois ele foi cancelado pelas pessoas, Essa expressão cancelada é muito engraçada. Ela é usada quando muitas pessoas acabam expressando uma reação negativa a um comentário ou uma postura. O que isso tem a ver? Tem a ver com as pessoas não entenderem que elas pertencem a Jesus. E eu quero entender que você está compreendendo a mensagem de que você foi chamado para pertencer a Jesus, que você foi chamado para obedecê-lo, que você é escravo de Jesus e em tudo deve obedecê-lo. Que você foi chamado para obedecê-lo, que o seu chamado
é de pertencer a Jesus e obedecê-lo através da fé. Então, o que a gente entende de tudo isso? Quais são as implicações de tudo isso? Em primeiro lugar, você não tem que querer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Não tem que ser do seu jeito. Deus não é obrigado a concordar com o jeito que você pensa. Deus não é obrigado a aceitar você do jeito que você é. A vida cristã não é uma vida cristã que se vive do jeito que a pessoa quer. Nós somos chamados à obediência. Nós somos chamados a sermos servos do Senhor. E como servos, a gente tem que entender que a nossa vontade não é prioridade. A nossa vontade nem conta, se eu posso assim expressar. O que conta é a vontade de Deus. O grande problema é que as pessoas acreditam que o cristianismo, a vida cristã, a fé em Deus é algo totalmente subjetivo, que cada um faz do jeito que quer e Deus que se lixa em aceitar todos. Não é assim. Não tem que ser do seu jeito. Não importa se você acha que assim é o certo. Não tem que ser do seu jeito. Você precisa refletir sobre a palavra, em cima da palavra de Deus. Você precisa aprender de acordo com a palavra de Deus. Você precisa pedir orientação do Espírito Santo de Deus, refletir sobre o que a Bíblia diz a respeito de tudo que você pensa e confrontar o que você pensa com o que a Bíblia revela. Aqui você não veio ao mundo para fazer as coisas do seu jeito. Você não veio ao mundo para cumprir o seu propósito de vida. Você veio ao mundo por um propósito muito maior. E eu quero falar sobre isso, sobre que há um propósito maior que seus sonhos. Isso a gente precisa entender. As pessoas às vezes acreditam que a razão de estarem aqui é de cumprir os seus sonhos, os seus planos. Algo muito maior do que isso. Os propósitos de Deus são muito maiores do que os seus próprios propósitos. Você é uma parte de um todo e Deus está acima de todos e de tudo. Então, não tem essa de ficar exigindo que seja feita justiça própria ou que não é certo você passar pelo que você está passando ou você sofrer o que você está sofrendo. Olha, Deus é muito superior a mim e a você. Deus tem um propósito muito maior do que o meu e o seu. Eu sempre gosto de contar uma história que eu li num livro chamado A Quarta Dimensão. E nesse livro conta uma história do evangelho lá na Coreia, como que era difícil o evangelho e era proibido. E uma vez, quem já leu o livro vai lembrar dessa história. Quem leu e crê que a história é um pouco diferente, me perdoa, porque eu li há muito tempo. E eu repito sempre essa história, e pode ser que nessa repetição eu acabe dando uma nuance maior em algum aspecto. Mas a história é de uma família, um pastor, a esposa e 2 filhos, que foram presos e eles na praça pública abriram um buraco, uma cova grande para a família, colocaram os 4 de pé lá e juntou um punhado de gente para assistir aquilo. E os soldados que estavam ali para executá-los só falaram o seguinte: olha, nega Jesus que a gente tira vocês daí. E começaram a jogar terra para cobri-los. E eles ficaram ali firmes. Mas quando a terra já estava cobrindo o filho mais novo, o pai esboçou uma reação de que iria falar alguma coisa. A gente não sabe se ele iria negar Jesus ou não, mas ele ia falar alguma coisa. E a mãe segurou na mão dele e disse assim: permaneça firme. E eles permaneceram firmes. E os 4 morreram enterrados
ainda vivos, morreram sufocados pela terra que foi jogada em cima deles. Gente, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus não mandou um trovão lá do alto que espantou aqueles soldados? Ou uma miríade de anjos que de alguma forma chegou lá e livrou aquela família? Porque os planos de Deus são muito maiores do que o bem-estar daquela família. E o livro conta que muitas pessoas que estavam ali naquela praça e que presenciaram isso se converteram a Jesus, porque entenderam que Jesus deve ter um valor inestimável, já que eles preferiram morrer a negar a Jesus. Então, tenha um olhar um pouco menos míope. Olhe para um todo e não para a sua vidinha, achando que as coisas têm que ser do seu jeito, porque você está aqui para ser feliz e por isso você vai ser feliz servindo a Deus e continuando com as suas práticas que em algum momento podem contrariar a vontade de Deus. Não é assim. Os planos de Deus são muito maiores do que os seus sonhos. Também a gente entende nesse texto que você foi santificado, você foi chamado para ser santo. E essa ideia de chamar para ser santo é interessante. Nós vivemos num país católico que tem um conceito de santo um pouco diferente. Para eles, santos são somente algumas poucas pessoas e que para serem consideradas santas têm que fazer alguns milagres, mas a Bíblia fala e chama todo o povo de Deus de santo. E o que é santo? Santo é separado para um determinado propósito. Então eu vou usar um exemplo bem grotesco para você entender o que é santo. Você vai no supermercado, compra uma caixa de 12 litros de leite e você tem, como eu, você deve ter um filho aí que é um bezerrinho que bebe todo o leite que chega em casa. Mas você quer fazer um bolo que precisa de 1 litro de leite. Então quando chega a caixa, você pega esse 1 litro e separa e deixa bem claro para a família toda, olha, não quero que mexa nesse litro de leite porque eu separei esse litro de leite para fazer um bolo. Então você santificou aquele litro de leite. Me perdoa aí a expressão que talvez não é sacra, mas para você entender, você separou para um determinado propósito. Isso é ser santo. Deus nos santifica, Ele nos chama para ser santos. Isso quer dizer que o que nós devemos fazer é aquilo pelo qual Deus nos santificou. O que nós devemos fazer é cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E aí, quando você entende isso, que você tem um chamado de Deus, você precisa entender que muita coisa tem que ficar de lado. Você não tem que querer conciliar os seus sonhos, os seus planos, a sua vontade ao chamado de Deus. Não, você tem que obedecer o chamado de Deus. Porque você foi chamado para obedecê-lo. Você foi santificado. Então, você deve a Ele a sua vida toda. Se você ler a história do Pentateuco e a separação dos sacerdotes, você vai entender que em alguns momentos o sacerdote não podia nem velar a morte de um parente. Em alguns momentos o sacerdote tinha que se privar de muita coisa, porque ele era santo ao Senhor. Inclusive usava uma faixa de ouro escrita Santo ao Senhor. Você é esse sacerdote. Jesus instituiu o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Com isso, todos nós somos santos do Senhor, separados para cumprir a vontade de Deus e não a nossa vontade. Hoje eu recebi uma ligação da Neuza. Ela queria eu não conhecia a Neuza, ela ligou de forma aleatória e caiu no meu telefone. E ela queria compartilhar um texto comigo da Palavra de Deus, um texto muito bonito lá de Romanos.
E eu li com ela o texto e depois eu pedi se eu poderia também compartilhar com ela um texto. E eu li alguns textos para ela, Filipenses 2, de 1 a 11, irmãos sabem como eu gosto desse texto. Mas eu li também um texto que eu quero ler com você aqui, que é Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. E esse texto, junto com vários outros, né? Porque se a gente for ficar falando sobre o senhorio do Senhor, a preeminência de Jesus, sobre tudo, sobre todos, eu te recomendo a ler Colossenses capítulo 1. A gente ficaria aqui um tempo inestimável. Mas eu quero concluir essa palavra lendo esse texto, Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Vamos ler. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis seus caminhos. Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Você que conhece esse texto percebeu que eu peguei uma versão que não é muito conhecida. E o objetivo é que você reflita mais atentamente nas palavras. E quando a gente lê uma versão que a gente conhece, de um versículo muito conhecido, a gente acaba esquecendo para prestar atenção nos detalhes. E por isso que eu escolhi uma versão diferente. E eu queria que você prestasse atenção no que esse texto está dizendo. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é soberano. Ele é acima de tudo e de todos. A versão que a gente mais conhece diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que ele seja exaltado através da sua vida, através da minha vida. Que você mude um pouco o foco. Ao invés de ficar querendo dizer que tem que ser do seu jeito, que Deus te aceita do jeito que você é, que você está no caminho certo porque você ama. E se há amor, tem que vir de Deus, irmãos. Tem gente que ama tanta coisa que não devia amar. Ou melhor, tem gente que usa tanto a palavra amor para coisas que não tem nada a ver com amor. Então, que a base não seja o que você sente, que a base não seja o que você quer, mas sim o que Deus quer. E por mais que esse texto talvez te confunda a cabeça na ideia de dizer quem poderá compreender o pensamento do Senhor, é fato, ninguém pode compreender o pensamento do Senhor, mas a vontade dele, ele deixou revelada na sua palavra, e ele nos dá o Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a verdade. Esse desafio a refletir na palavra de Deus, a orar ao Senhor, que ele fale no seu coração através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo dele, que ele fale ao seu coração e que ele te guie a toda a verdade. Que você compreenda que você está aqui para fazer a vontade dele, porque você pertence a Jesus. E graças a Deus eu também pertenço a Jesus. E nós estamos aqui para sermos escravos dele e obedecer a ele em tudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a ele eternamente. Amém. Serão dadas, pois a ele eternamente. Amém.